Bom dia a todos que estão aqui para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Hoje nós temos conosco dois palestrantes para tratar do tema do patrimônio cultural e da cidade contemporânea. E esse tema, então, a ser abordado em dobradinha, como a gente diz, né, com uma dupla, será apresentado inicialmente pela colega procuradora do município de Novo Hamburgo, a Sinara Araújo Vila, que além de ser procuradora do município de Novo Hamburgo, ela é mestre em indústria criativa e especialista em gerência de cidades. Uh, e a Sinara está sempre voltada aos temas de inovação também, pessoa muito dinâmica, concorrendo agora finalista, né, do Judiciário Exponencial e sempre colaboradora aqui dos projetos do CEDIM. E ela trouxe consigo uma pessoa indispensável para apresentar o tema do patrimônio cultural, por ser profundo conhecedor desse assunto, está trabalhando diretamente com a legislação de Novo Hamburgo, que é o marco inicial da Rota Romântica do Rio Grande do Sul, um berço da colonização alemã, que é o Udo Sarlet, e o Udo é assessor técnico da PGM de Novo Hamburgo, e, além disso, ele é diretor nacional de patrimônio cultural da ANAMA, Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente. Então, com sua expertise na área, com seu acúmulo, vai apresentar questões mais voltadas ao patrimônio em si e também questões que estão sendo repensadas em termos da legislação local protetiva, certo? Então, eu vou passar a palavra aos palestrantes de hoje e gostaria apenas que o pessoal mutasse os seus microfones para conforto de todos, para conforto dos palestrantes. Se quiserem fazer perguntas, elas estarão sendo disponibilizadas aos palestrantes. Podem fazer as perguntas no chat, que eu estarei acompanhando e vou repassá-las então aos nossos profissionais colaboradores de hoje. Então, vou passar a palavra, porque a apresentação estará a cargo inicialmente da Sinara e, posteriormente, ao Udo, com a possibilidade de interação, assim que vocês acharem necessário, porque estamos aqui num momento em que o importante é a gente trocar ideias. Bom dia, Sinara, bom dia, Udo, sejam muito bem-vindos, e a palavra, então, está com vocês. Bom dia, muito obrigada. Doutora Karen, é um prazer estar no CEDIM, obrigada pelo convite. E vir aqui com o Udo é muito significante para mim. Eu já vi vários nomes conhecidos. Para mim é uma honra falar na Procuradoria-Geral de Porto Alegre, nossa capital, onde ocorreu o 18º Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais, que orgulhou todos nós gaúchos, né? A PGM Porto Alegre é um orgulho para todas as procuradorias gaúchas e não poderia ser diferente para nós aqui em Novo Hamburgo. Admiramos muito o trabalho, nos espelhamos. E o programa de residente é uma referência nacional também. Parabéns, doutora Karen. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom, eu quero apresentar uma provocação. Eu trouxe aqui uma apresentação que mescla um pouco o que eu já falei, o que eu tenho falado sobre patrimônio cultural, e traz também um pouquinho do que eu apresentei no Congresso. Eu quero dizer, para quem não foi no Congresso, que Porto Alegre sediou o maior Congresso Brasileiro de Procuradores, dando uma ênfase muito especial ao patrimônio cultural, à inovação. E como vocês vão ver, patrimônio cultural e inovação, para mim, está muito, 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 muito ligado. E eu quero começar perguntando, então, para vocês, qual é o patrimônio preferido de vocês, né? Vocês gostam de tomar chimarrão? Vocês usam bastante o Brick da Redenção? Costumam frequentar?
vocês gostam dos corredores verdes da cidade, da hidráulica do moinho de vento, do gasômetro. Eu gostaria que vocês me falassem o que vocês frequentam, né? Quais são os lugares que vocês frequentam na cidade pela qual vocês trabalham. E eu penso que o patrimônio cultural está muito ligado ao nosso trabalho, né? Tudo que se faz na Procuradoria, na verdade, serve um pouco para construir o patrimônio cultural urbano da cidade. E então, falando novamente do Congresso, o Congresso teve como tema Conectando Experiências, e foi uma realização da Associação dos Procuradores e da IBPM, e co-realização da Procuradoria e da Prefeitura com a organização da escola. Foi incrível, e eu trouxe aqui umas provocações que eu apresentei lá, para pensarmos, né, e conectarmos ideias. Então, a primeira pergunta que eu fiz no Congresso e trago para vocês é como está o nosso radar para o futuro. Patrimônio cultural, na verdade, está muito ligado ao futuro, embora a gente pense que patrimônio cultural diz respeito ao passado também, mas ele é um legado para as futuras gerações. E eu trago uma frase que é de um futurista, palestrante renomado, que se concentra em prever tendências e desafios futuros, Thomas Gray. Ele é o cofundador do Instituto Da Vinci e ele explora diversas questões relacionadas ao futuro, à tecnologia e à inovação. E ele é muito conhecido pelas suas palestras sobre essa visão do futuro, de impactar ações no presente. E a frase é essa: o jeito que você imagina o futuro muda suas ações no tempo presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro, mas também o futuro constrói o presente. Sinara, como tu pode ver, aqui já tem a Stephanie falando que o patrimônio favorito com certeza é a Beira de Ipanema. E o Perfeito. Fabiano Brum Beresford, agradecendo a palestra, diz que a Orla como um todo é o maior patrimônio da cidade. Excelente, a Orla realmente é um patrimônio natural e cultural da cidade que tem sido valorizado através da sua ocupação, né, da sua revitalização, do seu destaque, e tem sido usado inclusive para um evento de inovação que se chama South Summit, que já vai para a terceira edição agora em fevereiro, se não me engano do dia 20, 24, 25, 26, mas não tem que confirmar a data, mas já fiquem preparados, participem. Ele leva para a Orla, então, mais de 20 mil pessoas participam desse evento de inovação, que nos traz esse olhar carinhoso para o nosso patrimônio, nosso pôr do sol, nossos armazéns, né, a nossa Orla, muito bem lembrada, obrigada pela participação e por falarem sobre o patrimônio. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando se trata de patrimônio cultural é a apropriação pela cidadania, né? Por todos nós que moramos na cidade. Então, as cidades sustentáveis que estão dentro dos 17 ODS, né? No ODS 11, tem então a tarefa de fortalecer. Então, o ODS 11.4 diz fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo e, com certeza, das cidades, né? O ICOMOS, ele declarou no aniversário de 50 anos dos direitos humanos que patrimônio cultural é um direito humano. Então, isso é muito importante. Todos nós que trabalhamos pela cidade temos que saber que patrimônio cultural é um direito humano. E a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, ela diz que o patrimônio cultural é uma fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade. A diversidade cultural é tão necessária para o gênero humano como a diversidade biológica o é para a natureza. Então, aqui nós temos o Decreto 6.177, de 2007, que promulga a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de outubro de 2005, que insere, então, também o patrimônio cultural nessa grande temática, né? Nós temos o patrimônio cultural reconhecido como um direito. Então, Introdução ao Direito do Patrimônio Cultural é o livro que eu trago para vocês. Eu e o Udo usamos muito, o autor Marcos Paulo de Souza Miranda, é um promotor de justiça de Minas Gerais.
Ele aborda, então, nesse livro, que é um livro de base, né, para o estudo do patrimônio cultural, os instrumentos de proteção, que são os inventários, os registros, a vigilância, o tombamento e desapropriação. Inclusive, Porto Alegre tem um caso que foi apresentado no Congresso, né, um caso emblemático, e sobre desapropriação do patrimônio, e outras formas de acautelamento e preservação. Bom, ele também aborda os bens culturais em espécie e a natureza jurídica dos bens culturais, né, que são aqueles bens portadores de referência à identidade, memória e ação dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Também aborda a tutela civil, penal e administrativa, né, o patrimônio como uma obrigação, um dever, um valor. E patrimônio é valor. Então, a minha segunda pergunta, né, como está a nossa cultura de disrupção, foi uma pergunta que eu apresentei no congresso também, para refletirmos, né, como é que nós estamos sendo disruptivos na proteção dos nossos bens e valores. E eu trago para vocês algo que eu acho bem básico, mas é importante, assim, o que é patrimônio cultural, né? As pessoas às vezes pensam que é só o patrimônio histórico, e o nosso autor, Marcos Miranda, ele traz o patrimônio cultural de A a Z, ou de A a U, né? E traz, então, exemplo, o patrimônio agrário é patrimônio cultural, né? Dentro do patrimônio cultural nós temos o patrimônio arqueológico, arquivístico, e o patrimônio arquitetônico, até eu trago uma foto do Farol Santander, que foi um patrimônio arquitetônico onde nós realizamos o nosso congresso, e não sei se vocês já perceberam, mas nos vitrais tem palavras que trazem bastante os valores da época, né? E valores que a gente pode acompanhar através do patrimônio cultural. O patrimônio cultural também compreende o patrimônio artístico, o patrimônio bibliográfico e, recentemente, o mais falado, o patrimônio digital, né? Como vai ficar todos os nossos arquivos, o patrimônio espeleológico, o patrimônio etnográfico, o patrimônio geológico, o patrimônio ferroviário, o patrimônio hidráulico. Também o patrimônio histórico, o patrimônio industrial, né, a nossa orla recuperada, o patrimônio museal, que está concentrado aí no centro, pertinho da PGM, da sede da Procuradoria, da sede da Prefeitura, do Paço Municipal, né, o Palácio Municipal. O nosso patrimônio imaterial, né, o nosso chimarrão, os nossos costumes, o patrimônio paisagístico, o patrimônio quilombola, o patrimônio paleontológico, o patrimônio religioso, que foi onde tudo começou, né? Se a gente analisar a história do patrimônio cultural, ele começou com a preservação do patrimônio religioso, o patrimônio turístico, né? O nosso patrimônio turístico tão representado por essas imagens. Bom, eu trago aqui, então, para vocês uma frase que eu quero que vocês levem como mensagem da minha provocação. Sem a valorização cultural do território, que evidencie a singularidade de seus recursos e estimule a confiança da comunidade em si, em sua capacidade criativa, é difícil para um lugar decolar em seu desenvolvimento econômico. Portanto, o patrimônio é o resultado da dialética entre o homem e o meio ambiente, entre a comunidade e o território. Eu trago aqui também a revista da PGM como um símbolo para pensarmos, né, o que queremos para a PGM, 100 anos da PGM, né, como ela estará a PGM em 100 anos e como o dia a dia de vocês, o dia a dia de todos que trabalham na Procuradoria influencia na cidade, como o olhar de vocês para a cidade e para o trabalho de vocês pode impactar em vidas inúmeras ao longo do tempo, né? Pode impactar ao longo do tempo. Então, por isso, a minha terceira pergunta é como está o nosso legado para esse trabalho de crescimento e bem-estar, né? Enfim, as políticas públicas que são arquitetadas dentro da Procuradoria, ou as políticas públicas que são analisadas pela Procuradoria ou que são implementadas pela
Procuradoria visam uma crescente melhora na sociedade, né? Uma criação de confiança, de acesso e de inovação. Então, eu trago para vocês um livro que no congresso, eu tive a honra de participar de um painel com o Gustavo, e ele fala da administração pública eletrônica, né, o caminho para a implantação dos serviços 4.0. Como a administração pública eletrônica pode atuar, como nós podemos atuar de forma a preservar o patrimônio cultural através de uma transformação digital. Eu acredito muito que nós temos que revisitar o olhar sobre o processo, né? E por isso eu trago também a obra do professor Luiz Manuel Borges do Valle, Teoria Geral do Processo Tecnológico, que esteve conosco também. Ele é procurador do estado de Alagoas e ele pesquisa sobre tecnologia e inteligência artificial, e ele traz esse livro, que também é um livro importante para a nova geração que trabalha com o processo digital, né? Eu quero agradecer para vocês essa oportunidade de provocá-los a pensar que o patrimônio cultural está muito mais além do que o patrimônio histórico, mas traz toda uma carga de significação do trabalho diário que é desenvolvido na Procuradoria, né? Do trabalho, da construção do modelo mental que nós idealizamos na administração pública, como ele tem que ser revisto de uma forma a abranger o assunto das cidades, né? As cidades como objeto de trabalho da Procuradoria. Eu quero passar para o Udo a palavra para ele contar um pouco da experiência dele com o Karen. Só antes da palavra do Udo, eu vou pegar só uma fala tua. Tem, tem, tem uma frase que tu disseste da questão da. Eu não sei se tu usaste a expressão pertencimento, né? Da relação de pertencimento. E me parece que uma das grandes questões que a gente deve trabalhar e talvez usar a inovação no meio digital para trazer esse pertencimento para as novas gerações. Juliana, por favor, pode mutar o teu microfone? Obrigada. Enfim, para trazer esse pertencimento e usar a tecnologia como um mecanismo de inovação, talvez seria estabelecer uma relação mais próxima da cidade, da juventude também, com o patrimônio, que tu já bem definiste, né? Não é só o patrimônio histórico, arquitetônico, ou dos museus que a gente vê, mas também é o patrimônio imaterial, é a música típica, são os hábitos que estão incluídos na nossa cultura, são os jeitos de fazer as coisas, né, que devem ser preservados. Juliana, por favor, pode voltar. Se a tecnologia pode contribuir para isso e se tu conheces algum mecanismo que já venha sendo utilizado, porque o que eu lembro de forma da gente criar pertencimento é algo completamente analógico. Eu não sei se alguém daqui vai lembrar do Viva o Centro a Pé, que era um programa do município de Porto Alegre que fazia um passeio pelo centro, uma visita guiada, em que arquiteto, urbanista ou algum profissional historiador vinha e contava a história enquanto as pessoas iam caminhando e olhando e ressignificando alguns prédios pelos quais passavam cotidianamente, talvez ficassem desapercebidos, despercebidos, pelo fato da pessoa não ter criado uma relação de pertencimento, não saber o quanto aquilo fazia parte da sua história, né? Exatamente. Inclusive, a educação
patrimonial e a educação digital, me parece que elas estão intimamente ligadas a partir de agora. Em janeiro, dia 11, foi publicada a Lei de Educação Digital. E eu acho que junto com ela tem que caminhar a Lei de Educação Patrimonial, né? Porque nós precisamos entender essa nossa relação com a cidade. O digital ele está tão forte, cada vez mais forte, que é preciso resgatar o pertencimento, justamente o valor do espaço na cidade. E como fazer isso se não através da educação, né? Das visitas. Então, as crianças têm, agora durante o congresso, nos dias 6, 7 e 8 de novembro, nós fizemos o congresso junto com as visitas das crianças no Farol Santander. Então, foi aquela dinâmica de tentar conversar num ambiente cheio de adolescentes, crianças, visitando o espaço Farol Santander, que é um centro de cultura, lazer, gastronomia e turismo, que visa preservar o passado, né, dar luz ao presente e imaginar o futuro de forma melhor, né, com a melhor qualidade de vida. Então, ainda as visitas continuam sendo a forma da gente estreitar laços, né? As relações precisam de presença, entendeu? Então, ainda, Karen, não conheço nenhum exemplo, mas só me lembrando que no South Summit, nesse evento de inovação que acontece em março em Porto Alegre, uma das cidades do interior, para se mostrar, ela trouxe todo um aparato tecnológico onde tu entrava num carro e tu ficava num estúdio de 180 graus e tu visitava a cidade através desse. E tinha fila para fazer isso. É muito interessante. E no final eles conversavam assim que como a cidade ela não era visitada, não é uma cidade longe daqui, né? Mas não era uma cidade muito visitada, mas todo mundo queria participar daquele aparato tecnológico, entrar no carro, fazer o passeio com o estúdio 180 graus. Né? Então, eu acho que a tecnologia e o patrimônio cultural vão se unir para a sua preservação e para essa sensação de pertencimento. Obrigada, Sinara. Só fazendo a observação que eu coloquei como se o Viva o Centro a Pé não existisse mais, e o pessoal aqui da Secretaria Municipal de Cultura me corrigindo, esses passeios ainda acontecem. E aqui divulgando para o pessoal, porque é um negócio muito bacana, tá? Muito legal. O próximo será uma visita guiada ao Observatório Astronômico da URGS. Quem é que sabe aqui ou já visitou um observatório astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? É um prédio belíssimo, muito antigo, não tem nada a ver com planetário, tá? É observatório astronômico. Dia 18 de novembro, às 10 horas, tá? Então, só me corrigindo aqui, até com a observação aqui do pessoal da cultura. E eu acho que agora, então, Udo, o que nós vamos falar sobre o trabalho de Novo Hamburgo, a legislação, a tua experiência prática? Certo, bom dia primeiro a todos. Estou muito feliz em poder participar mais uma vez assim de uma conversa com a Procuradoria de Porto Alegre. E pretendo também que seja uma conversa, né? Não tenho pretensão de fazer uma palestra. Então, eu acho que para as pessoas também entenderem a minha função dentro da Procuradoria, eu fui secretário de Meio Ambiente na administração passada, em Novo Hamburgo, até março de 2021. E eu fiz a opção de pedir meu desligamento e assinar, era a subprocuradora de Meio Ambiente e Urbanismo da Procuradoria, e aí eu fui trabalhar com ela. Um trabalho fantástico, interessante, bastante interessante para mim. E numa situação, vejo, a situação que me levou ao patrimônio cultural foi exatamente uma tragédia que aconteceu em Novo Hamburgo. Houve um incêndio numa das casas mais importantes em Novo Hamburgo, que é a Casa dos Friedrich, que é uma casa lá de 1840, tá? E essa casa teve um incêndio e
no finalzinho da época que a Inês estava como secretário, acho que um mês antes de pedir meu afastamento, o que aconteceu é que foi aberto um inquérito civil, um procedimento lá no Ministério Público, enfim, eu já tinha, vamos dizer assim, uma grande sensibilidade à questão do patrimônio cultural, sempre gostei muito, né? Mas isso me despertou assim interesse em especial de estudar mais profundamente a questão do patrimônio cultural. E até então nessa oportunidade passei a também fazer uma assessoria mais direta à Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, e nós verificamos que nós temos várias lacunas, né? Então, eu vou tentar dividir a minha conversa assim, em dois momentos, né? Nós temos uma lacuna de legislação em Novo Hamburgo, né? Não só em Novo Hamburgo, mas a gente vê que o Brasil ainda está engatinhando, né, em termos de legislação. Existem muitas dúvidas, né? E com isso também uma insegurança jurídica muito grande, principalmente para quem trabalha com isso junto ao poder público. A Sinara está compartilhando alguma coisa? Ah, obrigado. Essa é a casa. Então, essa casa é uma das casas mais lindas que nós temos em Novo Hamburgo, tá? E ela, infelizmente, teve um incêndio na parte de cima. Aqui ela ainda é antes do incêndio, tá? Mas, enfim. Então, o que eu vejo, assim, é que, em termos de legislação, a gente tem ainda um grande problema que é com a questão da legislação como um todo. Mas eu também quero falar um pouquinho da minha experiência, assim, trabalhando junto à Secretaria de Cultura, o que eu percebi, como é que eu percebo a sociedade em relação às questões de patrimônio cultural, tá? Então, a primeira coisa é uma total falta de consciência sobre a importância do patrimônio cultural dentro da comunidade de Novo Hamburgo como um todo. E isso também tive agora há pouco tempo palestrando e conversando com o pessoal da Prefeitura de Torres, e o mesmo ocorre lá. Tá? Então, não se tem um entendimento. A primeira coisa que eu vejo é que as pessoas não entendem qual é a importância do patrimônio cultural, né? Principalmente do edificado. Né? Acabei me concentrando mais na parte do patrimônio cultural edificado, sobre as relações que nós temos que manter e a nossa ligação que nós temos que manter com o passado. Né? Por que o patrimônio edificado é tão importante? Então, a gente vê algumas ações em algumas cidades e as pessoas não conseguem compreender que não é só preservar a casa velha, mas isso tem a ver com a história da cidade, tem a ver com o legado. Eu, por exemplo, estou agora falando de Morro Reuter, né? Vocês podem ver, eu moro dentro da Mata Atlântida, tem aqui na janela, vocês podem apreciar um pouquinho da paisagem que eu tenho todos os dias na minha casa. E nós temos uma comunidade aqui que é alemã, lá. E tenho feito um trabalho mais voluntário aqui com a Prefeitura de Morro Reuter, tentar conscientizar as pessoas sobre a questão desse legado do patrimônio edificado. Então, não adianta a gente também dizer o seguinte, vocês têm que preservar as casas em Chamés de vocês, porque as pessoas não têm dinheiro e não entendem a importância disso. A maioria das pessoas diz assim, mas eu gosto muito de tirar fotos, até se alguém tiver interesse, pode olhar lá no meu Instagram, é meu nome completo, escrito junto. Eu gosto muito de casas em Chaimel, eu acho uma arquitetura assim genial, né, para a época em que os alemães vieram para cá, onde eles não tinham absolutamente nada como recurso, né? Genial também sob o aspecto como estrutura arquitetônica, uma técnica de construção,
E genial também porque eram casas que eram previstas para durar um tempo, enquanto não conseguissem construir as casas de outro material, tá? E elas estão aí agora praticamente 200 anos lá, estão aí mesmo sem a manutenção devida. E a grande maioria das famílias que eu visito para tirar fotos, elas dizem assim, para que tirar foto dessa coisa velha, tá? E as pessoas acabam construindo casas novas ou casas, conseguiram construir as casas em alvenaria, e aquelas casas em chamel normalmente acabam virando galpão ou sala de jogos, né? Que é aquela sala que a gente tem em casa, joga tudo ali dentro, né? Então, tem de tudo ali dentro, e não conseguem entender a importância disso. Tá? Então, até acho interessante, porque dentro da técnica construtiva do enxaimel, eu faço visitas e começo a explicar alguns aspectos do enxaimel, e eles, nossa, nunca ninguém me explicou isso. E aí eles começam a entender a importância. Mas aqui em Morro Reuter, o que eu tenho feito? Assim, o trabalho que a gente tem feito aqui com a prefeitura aqui. Nós temos feito entrevistas com determinadas famílias, e a gente faz um pequeno vídeo e coloca lá no site, nas redes sociais de Morro Reuter, para eles contar a história da família deles. E aí a gente pega pelo imaterial, né, que é a história deles, a gente pega as pessoas pelo coração. E aí eles começam a dar importância para o material, para aquela casa em chamel, que virou a sala de jogos deles, né? E aí eles perguntam como é que se dá para reformar, como é que tem que fazer, né? E tanto já se perdeu em edificações, né? Porto Alegre se perdeu, Novo Hamburgo se perdeu, há pouco tempo agora havia ainda em Pelotas, né, que se perdeu uma edificação bastante importante, e é aí, ó, um exemplo, uma casa em Chaimel. Essa casa em Chaimel, essa provavelmente foi construída pela única empresa que tem no Brasil de casa em Chaimel, que é lá de Blumenau. Né? Então, é a técnica em Chaimel, mas com técnicas construtivas mais modernas. Mas, então, a gente tem que, eu penso que a gente tem que pegar pelo emocional, pela história, né, para que as pessoas nem contam. Bom, o que isso tem a ver com o trabalho na Secretaria de Cultura, lá de Novo Hamburgo? Lá em Novo Hamburgo, o que acontece, infelizmente, que acontece, existe uma especulação imobiliária bastante grande. Tá? As famílias, por não ter condições de manter as suas edificações, suas casas, acabam vendendo, ou, enfim, a família tem muitos herdeiros, acaba vendendo, e aí nós temos algumas pessoas que compram as edificações para restauro e fazer alteração de uso. Então, a gente tem em Hamburgo Velho, que é o nosso centro histórico, nós temos edificações com restaurantes, né? Tá ficando muito bonito, tem pizzaria, tem restaurante, tem uma escola de línguas também, tem lojas, enfim. Então, é bacana essa releitura, a alteração de uso, isso é bacana, porque o patrimônio acaba edificado, acaba ficando. E, claro, mas aí nós temos um outro problema. Nós tive uma situação em Novo Hamburgo, que para mim foi bastante emblemática. Uma antiga empresa, um antigo curtume, lá em Novo Hamburgo, que está no inventário de Novo Hamburgo, e foi comprado por dois empresários para transformar num centro gastronômico, centro comercial. E aí o que acontece? A esposa de um desses empresários, a arquiteta, ela já começou a comprar, já fizeram todo um planejamento, sem pegar as diretrizes. Aí eu vejo que isso é um problema que eu vi isso, sei que isso acontece em Porto Alegre, sei que acontece em Novo Hamburgo,
é que compram as edificações e aí começam a sonhar. E aí contratam um arquiteto que normalmente não é especializado em edificações históricas, né? E aí começam a ter planos, né? E quando vão à prefeitura fazer o licenciamento, a prefeitura diz, não, isso não pode fazer, isso aqui não pode fazer, isso aqui não pode fazer, e isso começa a gerar o conflito. Então, hoje, para nós, em Novo Hamburgo, o que é o mais difícil? É convencer os profissionais de arquitetura que antes que comecem a planejar, fazer projetos e encher os olhos dos proprietários, dos empreendedores, com ideias mirabolantes, que procurem as coisa básica, procurem as diretrizes para fazer essa intervenção. Né? Então, isso é uma das coisas assim que eu vejo com muita preocupação. Porque quando vem um empresário que quer fazer um investimento, não sei quantos milhões, né, como é o caso desse antigo Curtume, que, por óbvio, ele é visto com bons olhos pela administração como um todo, né? Vai fazer um baita investimento, trazer bastante emprego, e aí está o pessoal lá da Secretaria de Cultura, o pessoal do patrimônio, aqueles chatos do patrimônio cultural, dizendo que ele não pode fazer, né? Que ele está frustrando, ou que o cara, então, ele vai embora, né? Como, é sempre a mesma coisa. A própria Companhia Elétrica de Novo Hamburgo teve a audácia de um determinado momento dizer, ela também tem um prédio histórico da década de 40, 50, eles queriam fazer uma alteração e o pessoal do patrocínio disse, não, essa alteração você não pode fazer, você pode fazer isso aqui, mas tem que restaurar o frontal ali da casa. Ah, não, isso nós não queremos, porque nós vamos investir 6 milhões, se não for assim, nós vamos embora. Como se a Companhia Elétrica de Novo Hamburgo fosse embora, deixar uma cidade de 240 mil habitantes sem escritório lá. Nem eles acreditam numa bobagem dessa, mas sempre é a mesma conversa, né? E eu, como ex-secretário de Meio Ambiente, adivinha se eu não escutei isso no licenciamento ambiental. É óbvio, sempre é a mesma história. Então, eu vejo assim, não estou dizendo, não estou dizendo que isso é só lamentável, mas assim como se tratam as questões ambientais, aqui vocês provavelmente têm muito mais conhecimento, tiveram mais situações com as questões ambientais, a mesma coisa acontece com o patrimônio cultural, né? Então, sempre é a mesma coisa, tem que terra arrasada, deixar a boiada passar e essas coisas assim. Então, patrimônio cultural hoje ainda engatinha. Eu fui primeiro gestor de meio ambiente em Novo Hamburgo, isso 30 e poucos anos atrás. E as pessoas, foi logo depois da Constituição de 88, e aí começou a se falar muito de área de preservação permanente, as pessoas vinham na prefeitura e queriam indenização das áreas de preservação permanente, porque, afinal de contas, o Estado estava tirando o direito sobre as terras. Então, ainda não, assim como se falava das áreas de preservação permanente, né, hoje se fala das questões de patrimônio cultural. Então, basta o poder público, não sei por quê, por interesse, bom seria que por interesse, por consciência, por querer valorizar o poder público, o patrimônio cultural, ou às vezes por ser cutucado pelo Ministério Público, né, que normalmente é o caminho que o poder público acaba dando importância ao patrimônio cultural. Eu estou com um problema que os dois cachorros estão aqui dentro. Peço desculpa se eles latirem. Mas se eu ponho eles lá fora, é que hoje tem bugio ali, e aí eles ficam latindo para os bugios. Então, acho que a Karen queria comentar essa tua fala, né, Karen? Sim, Karen, por favor. Udo, eu me solidarizo muito com a tua preocupação e queria fazer até uma provocação aqui. Porque nas nossas cidades aqui é tão difícil criar a cultura da preservação,
E talvez porque as pessoas que têm um casarão em Chaimel, histórico, belíssimo, com tantas memórias, né, da imigração, de tudo que foi feito, né? Porque é tão difícil preservar e, ao mesmo tempo, quando essa mesma pessoa vai para Paris, ela não fica imaginando por que que aqui na, na Sacré-Cœur não fazem um prédio de 50 andares atrás, né? Ou por que não vão fazer um prédio com vista, né? Sei lá, para o Louvre, 80 andares ou alguma coisa do gênero, né? Por que que a pessoa gosta de ir para Paris, gosta de ir para Berlim? Berlim é uma cidade que tem uma certa, a maioria, pelo menos, né, do cidadão tradicional tem uma certa ojeriza até por altura de prédios, né? Então é uma cidade extremamente espalhada, né, e de andares baixos, até porque senão eles não teriam tanto sol. Né? Seria um problema. Por que que isso acontece nas nossas cidades? É uma menos-valia do nosso patrimônio? Eles acham que não tem história, que só tem história a Europa ou o Egito. Vamos fazer nas pirâmides de Gizé um centro turístico gastronômico e colocar ali, sei lá, umas termas ou um resort, né, no meio das pirâmides de Gizé. Por que que as pessoas aqui no nosso espaço, talvez uma questão nacional, elas rejeitam a preservação e não veem a preservação como uma forma de desenvolvimento econômico ligado à cultura? É. Bom, nós temos várias questões, mas eu acho que uma das principais é que é muito bom abanar com o chapéu alheio, né? Eu acho que começa por aí, né? Eu preservo o patrimônio cultural desde que não seja o meu, né? Porque o meu, então, eu posso vender e aí pode ter um edifício de 30 andares que eu vou ganhar muito mais com isso. Mas também, o problema todo é o seguinte, é que nós não temos incentivo nenhum. Por exemplo, hoje, incentivo em Novo Hamburgo, tá, para um bem inventariado ou tombado, é isenção de IPTU. Isso que tu tem que fazer o requerimento anualmente, tá? Isso não é incentivo. R$ 1.000, tá bom? Exatamente nessa linha que a Sabrina está perguntando para ti. Sabe-se que o custo para manutenção de casarões antigos é elevado. Exatamente como disse o Dr. Udo, as famílias acabam vendendo por não conseguir manter o imóvel original. O que o poder público poderia fazer para facilitar a manutenção desses imóveis ao longo do tempo? É. Então, nós temos, por exemplo, olha interessante, né? Nós temos alguns instrumentos, tá? Funciona, por exemplo, funciona muito bem aqui em Dois Irmãos, tá? Que é a venda do índice construtivo, tá? Só que vejam bem o que acontece. Novo Hamburgo está fazendo a revisão do plano diretor de Novo Hamburgo, né? E aí, uma das questões que a gente quis inserir, está inserindo dentro do plano diretor, é a questão de venda de índice construtivo. E esse índice construtivo, tu tem um determinado índice que tu pode vender e a cada 10 anos tu pode renovar esse índice, ele zera de novo. Então, tu cada 10 anos poderia vender, mas vinculado a um projeto de restauro ou de manutenção da edificação. Só que daí tu tem o pessoal da construção civil, né? Para o índice ser interessante, tu precisa manter o índice baixo na cidade, ok? Porque se o índice é alto, ninguém vai comprar. É um produto, vai vender para quem? Vai querer vender Tem que cortador ter de grama no escassez. sua. Tem que ter escassez. Não adianta querer vender gelo para esquimó, né? Então, só que no Novo Hamburgo aconteceu isso. Exatamente, é o que está se desenhando, que os índices vão ser bastante elevados,
e a venda de índices não vai ser interessante, ninguém vai comprar. Tá? Eventualmente, se vier um grande empreendedor, então quiser fazer um mega edifício nos altos da Maurício Cardoso, aqui, que é a parte mais alta da cidade, pelo menos a parte central, aí tem que fazer edifícios de 30, 40 andares. Né? Aí pode ser que eventualmente alguém queira comprar índice. Mas não é interessante. Então, todas aquelas pessoas que têm casas, em Novo Hamburgo nós temos por volta de 360 casas inventariadas, né? Mais algumas tombadas, umas 8 tombadas. Né? Essas pessoas não... A única expectativa que elas tinham, né, seria isso. Então, o que vai acontecer? Vão acabar vendendo essas casas, tá? E aí nós entramos no ciclo, aí vendem lá para o Udo tem um arquiteto, o cara vai lá, já faz um desenho mirabolante, tirando todas as paredes internas, né? Aí a casa fica sob risco de cair, descaracteriza a casa, aí vem a prefeitura, notifica, multa, autua, aí, não, então eu vou embora de novo. E aí começa toda a história de novo. Né? Então, quando falas assim, tomasse como exemplo assim, Paris, Berlim ou outras casas, no ano passado estive numa cidade na Alemanha, em Marburg, que eu fui exatamente porque é uma cidade medieval e tem muitas casas em Scheimel e Quedlinburg também, que na Alemanha, na parte oriental, onde era a Alemanha Oriental, que é uma cidade lá de... Eu fui visitar a casa mais antiga em Scheimel que tinha na Alemanha, ela do ano 900. E era da mesma família até 1965, da mesma família. Né? Hoje é do município porque a última herdeira faleceu em 65. Aí um município de Quedlinburg assumiu. Então, é bonito, é tão legal ir para a Alemanha, ir para... Não precisa ir longe, semana passada estive em Buenos Aires, foi uma coisa fantástica em termos de arquitetura que se mantém. Né? Mas aqui não, parece que não funciona, parece que não valorizo, né? Parece que a gente tem que ficar lembrando da história que nós temos. Assim como a gente não vê, por exemplo, esse é Rothenburg, essa foto aí, é uma das cidades medievais da Alemanha. Então, assim, parece que não valoriza a história. Por exemplo, a questão da imigração alemã. No ano que vem, 25 de julho do ano que vem, 200 anos de imigração alemã. Existe uma comissão estadual dos 200 anos de imigração, existe uma comissão regional dos 200 anos de imigração, e existe uma comissão... isso é um moinho lá de Teutônia. Está no... Sinara acessou meu Instagram. E municipais também. Mas a gente não vê nada de efetivo. Só que, assim, me parece que as pessoas esqueceram, né, de como é que foi a saga dos alemães para vir para cá. E aí eu estou falando dos alemães, né, mas poderia também falar dos portugueses. Há pouco eu vi ali no chat, alguém falou da Ponte dos Açorianos, né, onde o próprio poder público arrancou o calçamento que era original. Para quê? Não passa mais carro lá, mas por que arrancar? Tá? Quer dizer, não é mais original. A ponte está ali, arquitetura, ok, altera a sua importância na história, mas o calçamento não é original. Mas é as mesmas pedras. Sim, mas por que mexer naquilo lá? Sabe? Fazer uma intervenção. Então, o que a gente vê? A gente vê carência de pessoas que trabalham com restauro, efetivamente tem restauro. E isso é um outro assunto, porque o restauro é muito mais caro do que uma construção. É muito mais caro fazer um restauro do que qualquer obra nova. Né? Então, mais ou menos por ali eu vejo que são questões econômicas ligadas, são questões
culturais, efetivamente culturais, não se valoriza a história, legado, tá? E, e nós assistimos o mesmo filme há 30 anos atrás com a questão do meio ambiente, tá? Então a gente tem que começar de novo com a questão do meio ambiente, por favor. Udo, aqui a Franciele, que é a nossa residente, ela está dizendo: a Constituição Federal toma uma postura muito ordenadora quando trata da preservação do patrimônio histórico e cultural. Peraí, que entrou mais alguma coisa aqui. A declaração de tombamento é sempre vista como um ônus a ser suportado sem a contrapartida de bônus. Isso gera um descaso do proprietário em relação à conservação do bem, que acaba afetando o direito da coletividade como um todo. Diante disso, quais os mecanismos que estão à disposição da gestão pública para encorajar o comportamento conforme a lei por parte do particular? E aí a Sinara está colocando que a Constituição adotou a proteção e o legislador teria que criar formas de fomentar a dimensão econômica para que os proprietários tivessem interesse em preservar, além de benefícios fiscais. O que Sim. tu tem para colocar disso com relação ao tombamento? Pois então, Suspiro. tombamento também tem exatamente o mesmo problema. Por exemplo, nós temos lá no Decreto-Lei 25 de 1937, lá no artigo 19, que diz o seguinte: olha, aquele ente público que fizer o tombamento também tem responsabilidade de preservar, desde que o proprietário comprove que não tem recurso para tal. Ok, beleza. Poder público tem dinheiro para isso? Não tem. Não tem. Né? Por que Novo Hamburgo, uma cidade em que nós temos 365 bens inventariados, nós só temos 8 tombados? Né? Porque o poder público sabe que é um ônus. Sabe que é um ônus, que ele vai ser corresponsável na questão da manutenção. Tá? E aí nós não temos mecanismos. Temos lá o Fundo de Bens Lesados, Ministério Público, tem do Ministério da Justiça fundo semelhante. Só que implica o seguinte: para tu ter aprovado, tem as leis de incentivo à cultura, então, mas tu tem que ter projeto. Quem é que vai pagar esse projeto? Tu tem que ter o projeto para apresentar lá. Tu não pode apresentar um projeto perante a um desses fundos ou através das leis de incentivo, sem que tu tenha um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico é uma fortuna. Nós estamos com uma situação, né, Sinara, lá em Novo Hamburgo, né, É verdade. em que nós estamos exatamente discutindo com o IFAM, né, a questão de finalizar uma parte de um projeto para que a gente possa arrecadar para fazer o restauro de um bem tombado. Quer dizer, não o poder público, ali é uma fundação mista. Eu penso que, Enquanto até isso, só aproveitando para isso que finalizar, enquanto se discute isso na justiça, está lá caindo, né? E aproveitando isso que o Udo disse, né, as questões judicializadas de patrimônio cultural são muito prejudiciais. Então, o Ministério Público, à medida que, ao mesmo tempo que ele tem o dever de proteger, ele entra com uma ação, a coisa piora. Então, eu acho que tem que se falar nisso também, né? É muito pior judicializar. A judicialização está piorando a situação do patrimônio, assim como o patrimônio natural também. O patrimônio cultural, ele precisa ter um trabalho de construção de uma política de atuação antes da queda, né? Antes da degradação, da deteriorização do patrimônio. Me parece que o patrimônio cultural e natural, eles têm muito isso, assim, espera que depois da degradação vai haver uma recuperação, e deveria ser o oposto, deveria se prever antes, né, através da educação, dos projetos, de programas, e também usar a universidade. Eu acho que a administração pública usa pouco a universidade. A universidade a produção intelectual é toda dentro da universidade. Por que não usar a universidade para fazer projetos de recuperação, para entender melhor a cidade, né? Por que não usar os estudantes para pensarem a cidade? A participação de quem está estudando, de quem está se formando, de quem está fazendo mestrado,
é muito importante para as cidades, né? Mas fica muito distante o estudo, a universidade, a academia, da realidade da administração pública, e a administração pública não se vale. Então, eu penso, e eu até gostaria de propor aqui o que os residentes acham, de usar mais a academia para buscar soluções dentro da academia, sendo a academia um centro de ideias e de inovação, e de fomento ao conhecimento, sair dali os projetos, né? As ideias saírem dali, a administração se apropriar, porque a administração trabalha distante da academia. Então, unir, inclusive, para o patrimônio cultural, né? Mas, Até assinar nessa linha, desculpa, Udo, claro, eu fiquei aqui imaginando, né? Fiquei viajando um pouco, imaginando, e se os professores da arquitetura, ou do Propur, ou do Propar, ou alguma coisa assim, propusessem que os projetos, digamos, de um determinado semestre fossem, distribui para os alunos, para cada um, algo de patrimônio, seja ambiental, seja arquitetônico, para que eles apresentem um projeto com inovação, né? De preservação com inovação e de ressignificar e gerar pertencimento à coletividade. yeah. Eu acho que sim, eu acho que a questão da inovação, né? A Sinara sempre me provoca para eu ir junto com ela no Instituto Caldeira, é um exemplo, né? Eu não fui lá ainda, mas a Sinara, cada vez que ela vai, ela tem o zelo de me mandar um vídeo com algum aspecto interessante e bonito de lá, mas é um exemplo, é um exemplo. Agora, a academia, também ela precisa ter uma revisão em determinados conceitos. Por exemplo, nós tivemos agora uma acadêmica que pegou uma casa portuguesa, né? Uma casa de técnicas construtivas portuguesas, e essa menina, então, se propôs fazer um projeto. Aí, ela não conseguiu fazer um projeto de restauro, tá? Porque daí tem que fazer uma releitura daquele espaço e na verdade, o poder público, essa casa é do poder público, quer manter a originalidade, tem tudo para manter a originalidade. Tá? Então, os cursos de arquitetura também têm que se adequar às possibilidades de fazer pura e simplesmente restauro, não releitura de uso com uma casa em chamel com uma torre de concreto, alguma coisa assim. Não precisa. Tá? Então, existe um conceito de arquitetura, assim, e isso tenho discutido até com um grande amigo meu, fez doutorado na área de arquitetura em Chaimel, que existem, sim, ainda existem muitos equívocos na academia, também nessa parte de arquitetura. Mas, enfim. Mas a questão, assim, voltando um pouquinho à questão de legislação e fazendo gancho já para rapidamente conversar um pouquinho sobre a legislação de Novo Hamburgo, tá? A gente carece de mecanismos para financiar isso, não se acha absolutamente qualquer linha de crédito, não tenho conhecimento de qualquer banco que permita fazer restauro, talvez seria até interessante perguntar uma hora dessas, tá? Então é bastante difícil, então não consegue acessar onde eventualmente tu tem dinheiro, que poderia pegar lei de incentivo à cultura, que seria através do imposto das empresas, pessoa jurídica e pessoa física. Os fundos, nem pensar, quem é pessoa física encaminhar projeto para um fundo desses, dificilmente vai ser contemplado. Praticamente impossível, não tem conhecimento. Tá? Então, a gente verifica essa dificuldade cultural, voltando à questão cultural, de que as pessoas não valorizam a sua história local, valorizam a história europeia, como exemplo.
Nós temos as questões das pessoas não ter absolutamente formas de preservar isso. O poder público não participa porque primeiro, porque se for fazer um tombamento, ele sabe que é responsável também pelos custos. Não produz também e não, vamos dizer assim, não alavanca a questão do reconhecimento do patrimônio. A gente vê isso também, isso está um pouquinho presente também lá no plano diretor de Porto Alegre, em que a questão do inventário, as casas inventariadas, não me ficou muito clara, assim, tem as casas de entorno, tem as efetivamente inventariadas, né? Não me lembro dos dois termos, mas são termos bem característicos da legislação de Porto Alegre. E aí a gente vê exatamente isso, né? Nós temos resistência. Quando começou a se fazer, está se fazendo a revisão do inventário de Novo Hamburgo. Eu tenho pena quando saiu o decreto com a lista. Eu tenho pena dos meus colegas da Secretaria de Cultura. Até lá, quem sabe, já encaminha a minha aposentadoria. Mas, enfim, mas então A agora... pressão, Udo. A Oi? pressão, Ah, é terrível, né? Terrível. tensionamento. Tensionamento. E é uma briga, e eu consigo entender. Eu consigo entender. Eu consigo entender. Tu vai lá, tu faz estabelece uma série de regramentos, tá? Mas não ajuda em nada, o poder público não ajuda em nada, e nem tem dinheiro onde tirar isso. Nem tem dinheiro. E Pois é, quando se Udo. tem, e quando se tem o caminho, como eu falei, da venda do índice construtivo, bom, aí tem uma outra camada da sociedade que faz pressão para que o índice não seja um Interessante. instrumento de mercado interessante, né? Udo, pensando nessa linha da legislação de Novo Hamburgo e de tudo que vem, e também contrapondo com o que tu disseste sobre a necessidade do restauro e não da releitura. A gente tem aqui, nós temos um residente em Brasília, né? Uhum, E ele, que é o Luiz Roberto, ele está dando parabéns pela palestra e está dizendo, ele vive, na verdade, em Valparaíso de Goiás, tá? uhum. E faz a residência em Brasília. Na cidade dele tem a questão de alguns espaços importantes para a história local. Uma saída para a preservação desses lugares foi trazer a revitalização desse lugar e seu uso, aquilo que tu falaste, Sim. apontaste. Seja para restaurantes, seja para pubs, entre outros. Os doutores acreditam que a ideia de PPPs é uma boa saída para a preservação do patrimônio cultural e a gestão de uma cidade contemporânea? Eu acredito que veja bem, eu não sou, eu não vejo como não sendo importante a releitura, né, desses espaços, inclusive tem uma casa em Canoas, na frente da estação Casa dos Rosas, se não me engano, Isso, isso. isso, né, que é muito bonita, é uma casa em que se manteve a estrutura antiga e se fez com concreto a parte de trás, um espaço de cultura, né? E ficou muito bonito. Houve uma harmonia. Então existem projetos muito bons. Eu acho que as PPPs é uma das soluções, né? Agora, e colocar gastronomia, Hamburgo Velho vai se transformar num centro gastronômico. Hoje a gente vê cada casa restaurada, as pessoas estão comprando lá. Nós temos, numa das casas restauradas, nós temos 3 restaurantes na mesma casa, é isso, né, Sinara? Lá na casa que era do Daut. E na frente tem uma sorveteria, um pouquinho mais a cafeteria, aí nós temos uma pizzaria, depois nós temos um pub, é isso aí. Lá. E essa é a solução. Lá. Até, Udo, antes fui eu que compartilhei, eu vou colocar de novo aqui, ó, só para a gente. Opa.
Tá saindo aqui da página. Só para a gente colocar de novo, porque as imagens das casas em Chaimel e que nós temos aqui é muito, lembra muito para quem fez uma visita em cidades da Alemanha, como aqui eu coloquei antes Rothenburg ob der Tauber, né? E a gente vai no teu Instagram e tu coloca aqui, é uma cidade da Alemanha, mas tem partes que tu coloca que tem em Moorreuter, Nova Petrópolis e tudo mais. Nós temos essas casas, elas só não estão preservadas como na Alemanha, mas é a mesma coisa sem o grau e a sofisticação e a consciência da preservação, né? E ainda vou trazer aqui um outro que eu me lembrei enquanto tu falava, que é a forma de preservação. Aqui é aquela igreja que tem em Berlim. Aqui a foto não tá boa, tem uma foto pequena aqui, que foi devastada na guerra e eles preservaram ela completamente demolida pela guerra e só construíram, claro, aí tem as discussões dos gostos arquitetônicos, construíram ao lado um memorial para Exato. relembrar, para ninguém esquecer da guerra, para ninguém esquecer desses horrores. Exatamente em Berlim, onde era o quartel da SS, onde ainda tem um muro ali também se fez uma edificação bem moderna, né? Se mantiveram, porque o quartel foi arrasado durante a guerra, né? Se manteve ali os porões, que são um espaço, então, para disposição de fotos, os terrores da guerra, né? e o próprio espaço lá que fala sobre o Holocausto, né? Mas fizeram um parque junto, é um espaço bonito. Eu acho que não tem nada de errado em fazer essa releitura, tá? O próprio Bundestag também foi feito isso, né? Lorenzo, já está com a mão, por favor. Opa, consegue me ouvir? Sim, sim. Primeiramente, gostaria de agradecer pela palestra, está sendo muito enriquecedora a aula. Enquanto o senhor e a senhora falavam, eu estava pensando numa conversa hoje com uma amiga minha esses dias. Ela está fazendo mestrado lá em Veneza, na Universidade de Veneza, sobre esse tema, sobre clima, sobre urbanismo, sobre patrimônio histórico, cultural, as questões. E aí eu lembro que a gente estava falando entre mais pessoas, assim, numa chamada, e ela falou assim, cara, é muito diferente aqui, porque aqui tu vai falar como posso dizer, vai falar de patrimônio histórico e cultural, isso aí adere à nossa personalidade, sabe? As pessoas falam isso aí como se fosse direito à personalidade. No Brasil, assim, quando tu vai aderir a um direito à personalidade, tu vai falar, tipo, eu sou mestre, sou doutor, isso aí faz parte da minha personalidade. Mas quando eu vou falar da casa que eu moro, ela é meu bem, ela não é minha personalidade. Então, há uma diferença muito grande, há uma distância muito grande. Ela fala assim, o professor falou, ela falou, falando na chamada, o professor falou assim, ó, ele pegou, encheu a boca e falou assim, ó, porque a propriedade, ela demanda um facere e um não facere, entenderam? E aí todo mundo na aula, assim, quase aplaudiu o cara. A propriedade cultural, no caso, que ele estava falando. E Sim. Eu percebo que aqui no Brasil é bem diferente, né? Aí, semana passada, que a gente teve um congresso aqui, o professor Maffini estava falando, inclusive, sobre a leitura geográfica da Constituição, né? Então, que ele falou que na Constituição de 63, 67, os direitos fundamentais que hoje estão no artigo 5º estavam no artigo 150. E que, então, havia 150 coisas mais importantes. Eu fui ver agora, fui ver o artigo 5º agora, e se tu for ver, o artigo 5º da Constituição, ele está escrito no caput dele, né? Os direitos fundamentais mais importantes são vida, liberdade, igualdade e propriedade, enquanto propriedade privada. E aí a gente vai falar de patrimônio histórico-cultural, enquanto direito fundamental, ele está no inciso 73. Então, em 7 direitos fundamentais, existem 72 coisas mais importantes que o patrimônio histórico-cultural. Sim.
Pensa daí, por exemplo, Interessante, né? A geografia dos direitos na Constituição como forma de valor também, né? O que eu valorizo, exatamente. onde está. Perfeito, adorei a colocação. Aí eu tava pensando nisso agora, assim, e pensando também, por exemplo, a gente tá falando de Paris, Berlim, as coisas assim. Tem um livro do Walter Benjamin, que é Paris, a cidade do século XXI, outros escritos sobre cidades. Que ele fala, uma parte ele fala assim, Paris é a cidade de luz, porque lá é onde acontecem muitas coisas e tal. E também tem a ver com a luz que a cidade, de fato, a luz elétrica da cidade, como ela chegou lá. E ele fala uma hora que assim, pô, chegou a luz em Paris. Primeira coisa, onde é que foi o primeiro lugar que botaram luz? Foi nas fábricas. Depois, se a gente tivesse uma lógica mais a lá Brasil, acho que seria nas casas, mas lá o segundo lugar foi nas praças. O terceiro lugar foi nas ruas, o quarto lugar foi daí nos comércios, se não me engano, e o quinto lugar foi nas casas. Então a gente percebe que nesses lugares a importância para o patrimônio público e para o local público é muito maior do que do privado. Aqui no Brasil a gente tem Coletivo. isso, A coletivo. noção do coletivo. A gente tem uma situação inversa, assim, se a gente inventasse a nova luz, a luz 2, com certeza o primeiro lugar que teria seria na casa das pessoas com mais dinheiro, e depois das com menos dinheiro, e por último lugar seria na rua. Eu acho que não é demais eu pensar isso. Mas nesse sentido, assim, eu acho que, não sei o que o senhor e a senhora acham, mas eu acho que também essa questão de cultura, essa questão de valorização do patrimônio histórico, e principalmente aqui no Brasil, é uma questão de imaturidade, assim, sabe? Porque é um conceito que cresce de acordo com o crescimento geracional, talvez, de uma população. Eu acho que, Lourenço, aí eu vou me permitir fazer dois comentários. A questão cultural em si, tá? Estamos falando muito de patrimônio edificado, gostaria de ficar nesse assunto, porque, na verdade, é o seguinte, quando uma edificação acaba sendo demolida, né, autorizada ou não autorizada, é apenas uma casa, né? É apenas uma casa. E as pessoas não conseguem compreender que aquela casa é importante e que é essencial para o seu bem-estar também. Na questão ambiental, ninguém discute que uma paisagem como essa que eu tenho aqui às costas, ela é importante, né? Porque afinal de contas, oxigênio, temperatura, mudanças climáticas, né? Isso tudo vai atingir a coletividade. As pessoas não entenderam ainda que a perda de aspectos culturais também afeta a coletividade. Então, a gente vê na Alemanha, por exemplo, na cidade de Marburg, eu tive a felicidade de conhecer um arqueólogo lá, que trabalha na questão que eles chamam lá de sanitäts, que seria o restauro, mais ou menos preservação e restauro. Tá? As pessoas lá, elas fazem questão de que a sua casa seja reconhecido pelo poder público, através de um ato semelhante como nós temos aqui o tombamento, né? Que lá eles chamam de Denkmalschutz. Né? E elas fazem questão porque agrega valor à propriedade. Aqui, o que as pessoas querem, a última coisa que querem é que a casa seja inventariada ou tombada. Tira valor. Tá? Então, é muito difícil, é muito injusta, é uma luta muito injusta do patrimônio cultural com a especulação imobiliária. É verdade. É muito difícil isso. Ainda é muito difícil. Tá? Outra coisa que me veio na mente agora também é sobre também, é muito difícil também elencar caso a caso que